Pronto, gente, vamos agora para a nossa aula de história, tá? Vocês vão colocar na página 80, onde tem pecuária e a ocupação do interior. Vamos lá, todo mundo? Então, ó, no Brasil, todo mundo vai acompanhando, tá? Coloca e continua colocando classe e a data de hoje. Hoje é 13 de setembro, tá certo? Coloquem aí em cima aí, coloquem a página, a data de hoje. No Brasil, a ocupação do território pelos colonizadores começou no litoral, ou seja, perto das praias, tá? Então, com a extração do pau-brasil e com a produção de açúcar, lentamente o interior também foi sendo povoado. E a expansão da pecuária foi um fator importante para que isso ocorresse. O gado bovino era utilizado para transportar a cana até o engenho e para mover a moenda, equipamentos que moía a cana, a carne e o leite serviam de alimento para a população local. Com couro fabricavam as roupas e outros objetos, tá? Como bolsas, sapatos. Como os bois eram criados próximos aos engenhos, frequentemente o gado entrava nos canaviais para se alimentar e destruía as plantações de cana. Por isso, em 1701, o governo português criou uma lei que proibia a criação de gado perto do litoral, tá? Perto das praias. Os criadores de gado levaram os animais para lugares mais distantes dos engenhos, em direção ao interior. Com o tempo, foram formando fazendas de gado. O Vale do Rio São Francisco foi uma área ocupada por muitas dessas fazendas, tá? Então, vamos agora para a nossa atividade. Vamos ver o que vocês conseguiram entender. Vejam que aí tem, né, os gados perto do rio, tá certo? Vamos lá. Observe a imagem. Vamos lá, observe a imagem. Por quê, né? Por quais motivos os vaqueiros transferiam o gado para a região como essa? E aí? Só observando vocês conseguem ver, né? Por quê? Porque eles conseguiam, né, evitar o prejuízo às plantações de cana. O gado era levado para o interior, então regiões com bastante água e pasto são boas para o gado se alimentar. Então, se eles continuassem juntos das canas, né, eles comiam e era prejuízo para os agricultores. Segundo, como as áreas que hoje correspondem ao interior da região Nordeste foram ocupadas pelos colonizadores. Então, por quê? Por causa da pecuária, né? O desenvolvimento da pecuária por meio da fazenda. Então, as fazendas de gado contribuiu para a ocupação no interior da região Nordeste, tá bom? Vocês vão, pausa o vídeo e escrevem, tá certo? Vamos lá para a próxima. Em quais situações o gado bovino era utilizado? Então, eles eram utilizados para transportar, né, como transporte, como meio de transporte, para transportar cana-de-açúcar para moenda. Então, a carne
do gado servia também como alimento, o leite também como alimento, né? O couro para vestimento, para produção de roupas, de sapatos, de bolsas, de cinto, tá certo? E eles utilizavam muito o gado, né? E quarto, qual foi a medida adotada pelo governo português em 1701 e qual foi a consequência dessa medida? Então, o que foi que eles ordenaram? Então, eles ordenaram que a criação do gado nas proximidades do litoral, né, fossem extintas. Então, ele proibiu a criação de gado perto do litoral. E com isso a pecuária, né, se deslocou para onde? Para o interior das capitais, tá? Então essa foi a consequência dessa proibição da criação de gado no litoral, que ficava próximas às cidades, né? Levaram para o interior fazendo as fazendas de gado, né? Ocupação da terra e colonização. No início da colonização, alguns aristocratas portugueses receberam lotes de terras no Brasil. Então, pedaços de terra, né? E as capitanias hereditárias, que hoje são os estados, são chamadas de donatários. Eles podiam distribuir o direito de uso da terra a algumas pessoas. As terras doadas eram chamadas de sesmarias e quem as recebia era chamado de sesmeiro. Então essas pessoas, né, elas ocupavam aquela terra para poder plantar e colher também o seu alimento, para o seu consumo também. Mas para isso, eles eram tão bonzinhos assim? Não, eles queriam que tivesse uma ocupação no território, tá? Uma maior ocupação dessas pessoas. No litoral da Bahia, muitos sesmeiros não habitavam suas terras. Então, a maioria delas foi ocupada por vaqueiros, que praticavam a pecuária, e por roceiros, que plantavam pequenas roças, como a tia falou, né? Para plantação e colheita para o seu próprio consumo. Com o tempo, muitos vaqueiros mestiços de portugueses com indígenas construíram fazendas de gado que foram se expandindo pelo interior. Houve muitas disputas e conflitos entre esses colonos e os grupos de indígenas que já haviam, né, que já viviam lá, né? Eles haviam e eram os primeiros habitantes das terras. Então, com isso, houve um conflito que era a resistência indígena, porque eles não queriam se retirar do local. Lógico que era um local que eles já habitavam, né? Então, grande parte das terras localizadas perto do Rio Parnaíba, no atual estado do Piauí, e do Rio São Francisco, no atual estado da Bahia, era ocupada por grupos de indígenas Cariri, que já viviam no local, muito antes da chegada dos portugueses. Eles se reuniam formando Confederação do Cariri. Então eram grupos indígenas, tá? Que viviam em tribo, que tinham um líder, tá? E lutavam contra os colonos, que queriam tomar suas terras e instalar fazendas de gados. Iniciadas em 1686, a revolta se espalhou pela região dos atuais estados, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará. A luta durou muito tempo, até que em 1713, tropas paulistas derrotaram a Confederação dos Cariris, né, que são os indígenas. Com a derrota e o avanço das fazendas de gados, os indígenas que sobreviveram
foram catequizados e escravizados. E alguns conseguiram se refugiar no interior, né? Alguns conseguiram fugir desses donos de fazendas, né? E esses donos escravizaram eles fazendo trabalhos, né? Utilizando a mão de obra deles na cana-de-açúcar, nos engenhos de cana-de-açúcar e também nas fazendas de gado, da criação de gado, tá? Vamos lá para a próxima página. Observe a imagem abaixo. Que grupo está representado? Peraí, deixa a tia voltar aqui. Isso. Vamos lá. Que grupo está representado? Então vamos lá. Vamos ver as semelhanças e as diferenças dessas duas imagens, tá? Temos a primeira imagem, o sertanejo ou vaqueiro do sertão de Pernambuco, tá certo? De Charles Landson. E temos a segunda imagem, que é o vaqueiro do município de Antas, no estado da Bahia. Então, o que a gente vê, né? A gente comparando as duas imagens, a gente vê e percebe que há poucas mudanças. A primeira imagem, a gente está vendo, né, que ele está vestido com roupas totalmente de couro, né? Chapéu de couro, não é isso? E a da segunda imagem, a gente vê que ele está em um cavalo, que é uma diferença, tá certo? E também está com uma roupa mais simples, né? Do dia a dia deles mesmo, né? Uma calça jeans e uma camiseta, tá certo? Então é isso que a gente vê as mais diferenças dos dois vaqueiros, tá? Em diferentes épocas. Então, quem vivia nas terras que os vaqueiros começaram a ocupar? E por que houve o conflito nessas terras? Então, quem viviam antes lá eram quem? Os indígenas. Então, por que houve o conflito? Porque eles queriam ocupar as terras que não eram deles. As terras eram dos indígenas e eles queriam o quê? Fazer daquelas terras fazendas de gados, não é isso? Aonde os indígenas viviam. Por isso que houve aquele conflito, certo? Então, o que foi a Confederação do Cariri? Então, o Cariri foi a união dos grupos de indígenas Carim que lutaram contra os colonos para defender suas terras, que estavam sendo ocupadas para a instalação de fazendas, certo? Então, esse Cariri era a confederação, era a reunião dos indígenas, tá certo? Que tinha os líderes e eles lutavam ali contra os colonos. Esses colonos, eles eram os portugueses, né? Ou imigrantes que queriam ali, os homens brancos que queriam ali construir no território dos indígenas as fazendas de gado, tá certo? Vamos lá aqui que eu voltei, vamos para a próxima página, que a gente está na página 83. Deixa a tia voltar aqui. Que o que ocorreu com os indígenas após o conflito com os portugueses? Eles o que? Perderam contra os portugueses, né? Contra os colonizadores do Brasil.
das terras brasileiras. E o que foi que aconteceu com eles? Eles foram escravizados, né? Catequizados. E alguns conseguiram fazer o quê? Fugir. Mas aqueles que não conseguiram fugir, eles eram submetidos à tortura, né? À utilização da mão de obra para trabalhar para os portugueses, tá certo? Então foi isso que aconteceu com os indígenas, né? Infelizmente, os colonizadores portugueses que invadiram a terra deles ainda o escravizavam, tá certo? Então essa foi a nossa atividade de classe. E a atividade de casa, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a página 84, tá certo? Do livro de história, 84 e 85, tá bom? Vocês vão fazer a leitura e responde as questões da página 85, tá? Um beijão, até amanhã, boa aula, tá? Bom estudo. O que não conseguiu entender, vocês voltem o vídeo, tá? Me procurem também pra gente tirar essa dúvida, tá certo? Eu vou fazer também algumas chamadas de vídeo para fazer a leitura com alguns alunos para eu saber como é que estão, porque não me devolveu a atividade que eu solicitei, tá certo? Então eu vou fazer com alguns alunos. A cada dia eu vou fazendo a chamada de vídeo com vocês para poder a gente interagir um pouquinho, tá? Um beijão e até amanhã. Tchau!